Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, tudo bem? Começamos aqui mais uma aula do curso Concomitante Técnico em Informática para a Internet. Bem, eu sou Silmar Antônio e estou aqui na companhia do nosso guru, professor Ricardo, que está aqui vai nos ajudar hoje a responder todas as perguntas, todos os questionamentos, né, professor Ricardo? Com muito prazer, professor. Agradeço as palavras gentis e estamos aqui sempre para ajudar, tanto o senhor como nossos alunos, que são feras. Então vamos lá começar a aula que... Maravilha. Mande a sua dúvida, tiver algum problema, manda para a gente, participe da sessão de tarefas, de atividades, e a gente vai conversando um pouquinho aí durante o nosso vídeo. Bem, eu convido vocês agora a trabalhar um pouquinho mais a parte prática do banco de dados. Até agora nós vimos uma parte mais teórica, uma parte mais conceitual, de construção, fizemos o esqueleto do banco de dados, e hoje a gente vai trabalhar com a mão na massa mesmo, criar o banco, popular o banco. Nós vamos ver como é que isso funciona, ok? Então, hoje é a nossa aula 3, ok? O nosso conteúdo vai ser linguagem SQL. Deixa eu pegar aqui a nossa super canetinha. Ok. Então nós vamos trabalhar hoje com a linguagem SQL. Vamos conhecer o MySQL, que é um SGBD que a gente vai trabalhar nessa aula. A linguagem de definição de dados, DDL, e a linguagem de manipulação de dados. Veremos que existem outros tipos de linguagem para banco de dados, mas essas duas são as que a gente vai trabalhar hoje, ok? Os objetivos da nossa aula, olha que legal, vamos construir o banco de dados, construir tabelas e as suas propriedades dentro desse banco. Vamos popular a tabela é colocar os dados na tabela propriamente, e depois vamos alterar os bancos e as suas tabelas. Muito bem, o SGBD, né, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que a gente vai trabalhar, é o MySQL. Olha só, existem algumas formas de você instalar o MySQL na sua máquina. Uma delas, você pode entrar diretamente na página do desenvolvimento do MySQL aqui, ó, https dev MySQL, que é esse endereço aqui, certo? Você pode entrar nessa página e pode fazer os downloads lá do MySQL. Às vezes ele pede uma outra biblioteca para que você consiga fazer a instalação de forma correta. E lá também tem o utilitário MySQL Workbench. Existe uma outra facilidade, que é você instalar pelo AMP. E tem um vídeo aqui do professor Gustavo Guanabara, são vídeos gratuitos, né? Tá no YouTube. E eu coloquei um encurtador de link aqui porque é meio grandinho, certo? Depois vocês peguem o material de vocês, clica nesse link, que vai abrir aí uma instrução para você fazer a instalação. Você vai instalar o AMP Server. Por que é o AMP? Porque ele vem com o Windows, LW, vai instalar o Apache, que é um servidor de páginas web, dá para você fazer, colocar o seu banco de dados para funcionar e ainda testar as páginas web que você vai desenvolver. Instala o MySQL, que é o M, e o PHP, que é o P ali do final. Tem a instalação ele instrui também nesse vídeo sobre como você instala o MySQL Workbench. Inclusive tem umas dicas sobre dependências. Quando você for instalar o AMP, tanto o AMP quanto o Workbench, principalmente no Windows, muito provavelmente vai ter alguma dependência. Então você presta uma atenção no vídeo, presta atenção nos links que tem nas páginas que serão recomendadas, e você vai poder instalar o seu AMP e o seu Workbench com muita facilidade, ok? Então olha só, aqui nós, antes da gente começar a falar propriamente do banco de dados, vamos falar um pouquinho sobre as linguagens que nós vamos utilizar no nosso banco de dados. A linguagem SQL é dividida em 4 agrupamentos de acordo com o tipo de operação a ser executada no banco de dados. Olha só, a primeira é o DDL,
Data Definition Language. Vou falar um inglês meio sem vergonha aqui, pessoal. Aqui, ó, linguagem de definição de dados, né? Então, o que importa aqui do Data Definition Language é a parte de definição de dados. DML, linguagem de manipulação de dados, Data Manipulation Language. O que importa aqui é o Mzinho ali, ó, deixei de vermelho, que é a manipulação de dados. Depois a DCL, que é controle de dados, e a DTL, que é de transação de dados. Ora, mas o que é cada uma dessas linguagens, não é? Eu tenho aqui a DDL. A DDL serve para definir o banco, ou seja, você vai construir um banco, vai alterar, vai fazer exclusão, você vai utilizar a DDL. Lembram que eu falei de definição? Definição você vai definir, você vai fazer a construção do banco. Com ele você pode criar um banco de dados, você pode alterar um banco ou você pode excluir um banco de dados. Também é possível você fazer operações sobre funções e visões, mas hoje a gente vai trabalhar só com criação, alteração e exclusão. Ok? Função e visão nós veremos nas próximas aulas. Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados. Então, depois que você criou os seus dados, o seu banco de dados, é necessário que você faça a manipulação da sua base de dados. Então você pode inserir uma tabela, que aí você começa a dar corpo para o seu banco de dados. Você pode fazer atualizações na sua tabela, você pode trocar campos. Vejam que aqui a gente não está trabalhando com dados ainda, a gente está trabalhando construindo o banco de dados, construindo a tabela. Você pode deletar uma tabela ou você pode selecionar os dados de uma tabela. Opa, desculpa pessoal, teve ficou DDL aqui, mas é DML, viu? Desculpem aí. Vamos lá. O DCL. Hoje nós não vamos trabalhar com Data Control e nem com o Data Transaction. O Data Control é controle de dados. Ou seja, você vai dar permissões para quem quer que seja para ou acessar todo o banco de dados, ou acessar determinada tabela, ou alguma área que você queira que a pessoa acesse. Então, com isso, você pode autorizar um usuário a executar alguma coisa, você pode fazer restrições a ações dos usuários, ou você pode tirar permissões dos usuários, pode revogar. Essas são as coisas que a gente pode fazer com a DCL. A DTL é uma linguagem de transação, Transaction Language. Com a DTL, você pode fazer o controle de ações. Imagina só, quando você vai sacar um dinheiro no banco, por exemplo. Você chega na boca do caixa e vai lá, coloca o seu cartão e vai lá, diz que você quer sacar lá uma determinada quantia. Aí você coloca a sua senha e aí o banco fala para você aguardar que o dinheiro vai sair lá no local indicado. Só que nesse momento, digamos que acabe a energia ou que dê algum problema na máquina que você está utilizando. Imagina, o banco já disse que descontou da sua conta e que falta só você tirar o dinheiro. Só que você não vai poder tirar o dinheiro porque a máquina deu algum problema, ou teve algum problema de energia ou coisa parecida. Imagina se você não tivesse a transação de dados, você ia perder o seu dinheiro, ia dar problema para o banco, ia dar problema para você. Então, quando você coloca um controle de transação, ou ele executa tudo, ou ele não executa nada. Então, você vai fazer um bloco de execução, né? E ou ele executa todo esse bloco, ou ele não executa nada. Como no banco, a última operação é que o usuário retire o dinheiro, só vai permitir que essa transação se conclua após o momento que o usuário retire o dinheiro do caixa. Aí conclui a transação. Se não, ele dá o que a gente chama de rollback, ele volta toda a transação e existe uma segurança tanto para o usuário quanto para o banco. Mas isso nós não vamos ver com detalhes hoje, vamos ver numa aula posterior aí. Vamos lá então? Olha só, nessa aula nós vamos ver somente DDL e DML.
Mas antes vamos ver um pouquinho aqui o que significa SQL. SQL, Structured, difícil falar isso, hein, professor? É bem complicado. Structured Query Language. Desculpa o inglês aqui que está muito enferrujado. Ou linguagem estruturada de consultas. É uma linguagem que é padronizada, ou seja, ela deve funcionar em qualquer SGBD que utilize SQL. SQL é uma linguagem padronizada. Então, todos os melhores, os SGBDs mais populares, utilizam SQL. Só que para você, além disso, cada um deles tem algumas variações. Por exemplo, você for usar um Oracle, ele vai ter lá algumas coisas, algumas linguagens próprias que foi desenvolvida pela Oracle para facilitar a vida do usuário daquele banco de dados. Você for usar o da Microsoft, o MySQL Server, também tem lá alguns comandos que você só encontra no MySQL Server. E sempre vai ter uma variação de um banco para outro, uma coisinha ou outra da sintaxe. Professor Ricardo? Não, só para complementar a questão quando você fala a questão da padronização do SQL, é que a gente tem como a linguagem padrão na área da TI, da informática, né, o inglês, né, e aí a gente, não importa o lugar que você esteja, se você dominar um pouquinho do inglês, você consegue trabalhar com informática sem problemas, né? Exato. O SQL, se você domina o SQL, você vai conseguir trabalhar com banco de dados em vários setores aí do mundo, né? Exatamente. E vários SGBDs também. O questionamento que os alunos já fizeram para mim: poxa, professor, para eu aprender informática eu tenho que saber inglês? Não, você não precisa saber propriamente o inglês, você tem que saber lá um conjunto de palavras em inglês que são utilizadas, que é o que a gente chama de inglês técnico. Então, assim, algumas palavras, por exemplo, no SQL, você tem que dominar. Create, né, que é a criação de tabelas, add, que é de adicionar. E então é um conjunto de palavrinhas que você tem que saber o que funciona. Inclusive, professor Ricardo, o SQL é considerado como uma linguagem de informática de um nível muito alto. Sim. Porque ela se aproxima muito da linguagem nossa, né, da linguagem de ser humano. Porque se você for ver, se você tirar a deficiência do inglês, vocês vão ver depois que os comandos são sentenças, são frases em inglês, que se você traduzir para o português fica muito, muito tranquilo, muito fácil de você trabalhar. Já já a gente vai ver como funciona aí essa linguagem, vocês vão ver que ela é muito próxima da linguagem do ser humano. Então vamos lá. Vamos apresentar os comandos e demonstrá-los no MySQL. Sempre que a gente puder, a gente vai mostrar para vocês no console ou no Workbench, ok? Vamos ver se a gente consegue mostrar nos dois aí como funciona. Quando você faz a instalação do MySQL, o usuário padrão sempre vai ser o root e a senha vai ser vazia, ok? Então, quando você cria ele, basta você pressionar Enter que você vai conseguir acessar. No nosso aqui, nós criamos uma senha, foi colocada uma senha, mas quando você criar o seu aí no seu ambiente, essa senha vai estar vazia. Basta que você clique Enter e ele vai entrar. Vamos lá então. Olha só, nós temos aqui... Olha só, nós temos aqui na nossa tela, temos aqui o AMP Server, que já foi criado. Ok. Vamos dar dois cliques nele aqui e ele vai abrir. O AMP Server ele vai abrir o MySQL e vai permitir que o banco de dados seja executado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui ele está iniciando, ele vai iniciar aqui próximo do relógio. Ok, se clicar aqui, olha aqui, tem você tem que, quando você iniciar ele,
você tem que olhar para que ele fique verdinho aqui. Quando ele ficou verde, você vê ali que está escrito local server, all services running, ou seja, todos os serviços estão rodando. Então você dá um clique nele aqui e ele te mostra as opções. Nós vamos trabalhar com o MySQL. Deixa eu abrir o console dele aqui. Console, pessoal, é uma telinha preta, semelhante ao MS-DOS ou semelhante àquela tela de console do Linux. Você clica, olha só, o usuário que ele está pedindo aqui, o nosso padrão é o root. Depois nós veremos como fazer alterações aqui. Ele vai pedir uma senha. A nossa senha aqui é o ifro aluno. Opa. Errei a senha, pessoal, desculpa. Ok. Console. Só um segundinho. Desculpe, pessoal, era aluno ifro, eu estava digitando ifro aluno. Olha só como é seguro. Se você digitar sempre, pessoal, não adianta que não vai dar certo. Então vamos lá, aqui nós estamos com o nosso MySQL inicializado e ele está aqui no que a gente chama de prompt de comando, esperando para que você digite alguma coisa para trabalhar com ele. Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um banco de dados. Se eu não tiver um banco de dados, não tem como eu inserir tabelas dentro dele. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é criar um banco de dados ou um database. Ok? Deixa eu pegar o meu pincelzinho aqui, a minha caneta. Vamos lá. Então nós vamos criar um banco de dados. Nesse primeiro exemplo, a gente vai utilizar um banco de dados que a gente vai chamar ele de cadastro, ok? Então olha só, como ficou o modelo entidade e relacionamento do meu cadastro? Nós temos aqui um cliente, certo? Nosso clientezinho aqui. E nós demos alguns atributos para ele. Nós temos aqui o CPF. Olha só, pessoal, eu fiz isso aqui no BR Modelo. Então dá para você já determinar aqui quem vai ser a chave primária. Dá para você colocar aqui os seus atributos. Não é? Ok. E assim vai. Então nós temos aqui o cliente. O cliente ele tem telefone. E esse cliente ele tem carro também. Ele possui carro. A nossa relação é de um para muitos de cliente para carro e de um para muitos de cliente para telefone. Então lembram que sempre que a gente tiver uma relação de um para muitos, a chave primária do seu vai ser a chave estrangeira lá no muitos, ok? Então lembra que a gente colocou na última aula, no BR Modelo, nós fizemos o modelo entidade de relacionamento, e aí quando a gente manda ele fazer o modelo relacional normalizado, ele faz a mágica acontecer, né? E vocês vão produzir esse modelo aqui. Então aqui nós determinamos que nós temos uma tabela chamada cliente, uma tabela chamada telefone e uma tabela chamada carro. A minha chave primária de cliente é o CPF, e dentro dele eu tenho um nome que eu determinei que vai ser um texto com 100 posições, ou seja, eu posso ter um nome com até 100 caracteres. O sexo, eu vou gravar no meu banco de dados só M ou F, só masculino ou feminino. Então, basta que eu tenha um texto com uma posição, com um caractere só. Data de nascimento, eu vou guardar 4 posições para o ano e mais 4 posições para a gente colocar o dia e o mês, com 2 dígitos cada. O logradouro, que é o nome da rua ou da avenida, etc., com 50 posições, um número com 4 dígitos, mas vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com número no MySQL, no banco de dados, a gente vai trabalhar com o tipo integer, que é um tipo inteiro, com uma certa limitação de números, mas que dá para a gente trabalhar tranquilamente com
com 4 até 7 números. Nós temos aqui o bairro, que vai ser um texto com 30 posições, cidade, que também vai ser texto com 30 posições, e o F, que vai ser o estado. Então, RO, AM, PR, etc. Então, nós temos aqui, vamos precisar de um campo do tipo texto, com somente 2 posições. Aqui no telefone, nós temos a chave primária dele, que é o número, e uma chave estrangeira aqui, que é o CPF número. Em carro, nós determinamos que a placa vai ter 7 posições, porque uma placa normal de carro tem 7 posições, é a nossa chave primária. Temos aqui a marca, um texto de 20 posições, o modelo também texto de 20 posições, o ano do veículo com 4 posições, e aqui o CPF, que é a chave estrangeira do cliente que está indo lá para o carro. Observem que a nossa chave estrangeira aqui em telefone, ela está um pouquinho diferente, porque ela, além de ser uma chave estrangeira, ela trabalha aqui também como chave primária, porque ela identifica o telefone como o número e o CPF. Eu posso ter vários CPFs com o mesmo número, e eu posso ter vários números pertencendo ao mesmo CPF também. Então eu preciso de 2 chaves para identificar cada linha da minha tabela telefone aqui. Ok, então vamos ver como é que isso fica na prática. Olha só, primeira coisa que eu falei que a gente tem que fazer é criar nossa base de dados. Então nossa base de dados se chama cadastro. Então vamos lá no MySQL e vamos escrever. Olha só, aqui eu posso digitar maiúsculo ou minúsculo, ele não é o que a gente chama de case sensitive, então você não tem problema com maiúsculas e minúsculas. Então, create database cadastro. Ponto e vírgula, sempre, pessoal, que você fizer digitar alguma coisa no MySQL, algum comando, alguma criação, qualquer coisa que você for fazer, tem que ser finalizado com ponto e vírgula. Deu Enter, ok, ele criou. Para você mostrar se ele criou realmente a sua base de dados, você vai executar o comando show databases. Então, vamos lá, show databases, ponto e vírgula, Enter. Ele te mostra todos os bancos de dados que já existem no seu MySQL. Tem uns bancos de dados aqui, tipo esse Information Schema, que está aqui, o próprio banco MySQL, o Performance Schema e o SYS. Esses, ele cria automaticamente quando você instala o banco. O que nós criamos está aqui, ó, é o cadastro. Qualquer um outro que você crie vai aparecer nessa relação aqui. Se deu show databases, ele vai te mostrar todos os bancos de dados que você tem aqui, ok? Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Agora que a gente criou o banco de dados, nós precisamos inserir alguma coisa nesse banco de dados. Como vocês viram aqui, nós temos vários bancos de dados, mas eu não escolhi nenhum para trabalhar ainda. Então, se eu for criar uma tabela, eu preciso dizer para o MySQL em qual desses bancos de dados aqui que eu vou trabalhar. Então, como o que eu vou utilizar é o cadastro, a gente vai utilizar use e o nome do banco de dados. No nosso caso, use cadastro. Então vamos lá, use cadastro, ponto e vírgula, pronto, database changed, e já temos aqui, já estamos utilizando a nossa base de dados. A partir desse momento eu posso criar as minhas tabelas e trabalhar dentro dessa tabela cadastro. Vamos lá. A partir da execução do use cadastro, podemos construir as tabelas que a gente vai utilizar. Para listarmos as tabelas de uma base de dados, a gente digita show tables. Então vamos lá. Show tables, ponto e vírgula. Olha só, ele nos deu aqui empty set, ou conjunto vazio, porque a nossa base, o nosso banco de dados ainda está pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa fonte aqui pra gente. Vamos ver aqui. Agora ficou maior aqui, né? Melhorou um pouquinho, né, pessoal? Bom, vamos lá.
Então, olha só, ele nos deu aqui empty set ou conjunto vazio. Olha só. Aconteceu isso porque a gente não criou nada ainda, né? Então, vamos lá. Vamos criar a nossa primeira tabela. Então, para criar uma tabela, a sintaxe é create table e o nome da tabela. Só que você precisa já dizer para ela quais são os atributos que você vai criar. Então, você vai colocar aqui todos os seus atributos, os tipos, os tamanhos e alguma restrição ou alguma propriedade dela. Tem aqui os tipos de dados de MySQL. Depois a gente pode voltar aqui e mostrar para vocês quais são os tipos, ok? Olha só, então a gente vai criar a tabela cliente, a tabela telefone e a tabela carro. Vamos lá. Só relembrando aqui como que é o nosso modelo relacional normalizado. Nós vamos criar telefone, cliente e carro. Então, primeiro, vamos colocar aqui, create table, cliente. Olha só, olha os detalhes. Eu vou criar o CPF, o tipo dele é inteiro, não nulo, ou seja, não pode ser nulo. Quando alguém for fazer um cadastro desse CPF, ele não pode deixar em branco, não pode ser nulo. E eu já estou dizendo aqui para o meu banco de dados que essa daqui é a minha primary key, ou seja, é a minha chave primária. Aí lembra que nós falamos que nós criamos um nome com 100 posições lá no nosso esquema, no nosso esqueleto? Então eu vou criar aqui, a gente chama de varchar, vários caracteres, né? Com 100 caracteres, do tipo not null, ou seja, não pode ficar em branco também. Criei sexo, vejam só, como eu vou utilizar poucos caracteres, eu posso utilizar só o tipo char. Também not null, ou seja, não pode ficar em branco. Data de nascimento também é not null. Logradouro vai ser varchar com 50 posições. O número vai ser integer. O bairro varchar com 30 posições. Cidade varchar também not null. E o F char not null. Eu deixei aqui a parte do endereço aqui, até bairro aqui, né? Como se às vezes a pessoa não tiver o endereço, dessa forma aqui, nós deixamos para permitindo que seja nulo. Mas isso daqui vai depender da conversa que você vai ter com o seu cliente, da forma que você vai criar o seu banco, para você determinar o que pode ser nulo e o que não pode ser. Logicamente, as chaves não podem ser nulas, né? Então vamos criar essa tabela aqui. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui uma colinha, como o nosso tempo aqui não é absurdamente grande, então eu fiz uma colinha aqui para a gente fazer a criação da tabela. Vou dar aqui um Ctrl C. Então, olha só, eu copiei lá, vamos colar aqui. Ctrl V. Olha só, então ele criou a nossa tabela. Então rodou aqui. Create table, cliente, CPF integer, not null, tal, do jeitinho que a gente fez. Então vamos ver se existe essa tabela aqui. O comando para a gente ver se existe a tabela é o show tables. Show. Lembra que ele tinha dado conjunto vazio? Agora a gente dá Enter aqui, já temos a tabela cliente criada aqui, ok? Olha só, vamos criar agora a tabela telefone. Observem que nós vamos criar aqui o número de telefone do tipo not null, o CPF do tipo inteiro not null também. Só que olha só, eu defini a minha primary key de uma vez só. Eu posso fazer dessa forma também. Primeiro eu crio eu gero o meu, a gente gera as nossas colunas, né? Depois eu digo qual delas, qual atributo que vai ser chave aqui. Então, como chave primária, eu tenho número e CPF. Mas olha só, o meu CPF aqui, ele é também uma chave estrangeira, uma foreign key. Então eu digo que a minha foreign key CPF, eu poderia ter colocado um outro nome aqui, mas eu coloquei CPF, tá vendo? Então eu digo que CPF faz referência, ou referências, à tabela cliente, e qual é
o atributo que a gente vai se referenciar na tabela cliente é o atributo CPF lá na outra tabela. Então, com isso, eu digo que eu tenho uma chave estrangeira aqui dentro. Então, vamos criar a nossa tabela telefone aqui. Vamos lá no nosso Word aqui. Dá um Ctrl C, vamos ao nosso AMP, Ctrl V, criamos aqui a tabela telefone. Olha só, se você clicar a setinha para baixo e para cima, você consegue recuperar os últimos comandos que você deu. Vou dar um Show Tables aqui novamente, e nós temos agora cliente e telefone. Vamos criar a outra tabela, que é a última, que é a tabela carro. Então vamos aqui. Vamos lá, vamos dar um Ctrl V, criamos a tabela carro aqui também. Vamos dar um Show Tables aqui, e nós temos aqui, criamos o nosso banco de dados, e temos aqui 3 tabelas, carro, cliente e telefone. Voltar à nossa apresentação, ok, criamos a tabela carro. Já vimos que para a gente mostrar uma tabela, a gente coloca Show Tables. E olha só, tem um outro comando muito importante aqui. Eu quero ver os detalhes de uma tabela. Eu criei a tabela, consigo ver aqui no nosso banco de dados que as tabelas existem. Mas eu quero saber, por exemplo, o que tem nessa tabela carro. Então eu coloco aqui, describe, ou describe, né? Describe e o nome da minha tabela. A tabela cliente, por exemplo. Ponto e vírgula, Enter. Olha só, ele me mostra todos os campos que eu tenho. Então, aqui o campo, o tipo de cada campo, né, que são os tipos que nós atribuímos. Se pode ser nulo, as que não podem ser nulos estão aqui, as que podem estão aqui. Quem é a minha chave? E o default. O default, pessoal, é o seguinte. Se eu não definir qual é o padrão que vai ter em cada um desses atributos, o padrão aqui vai ser nulo. E extras são algumas coisas extras que eu possa colocar. Olha só, nesse nosso detalhe, o CPF aqui está sendo a nossa chave primária. O CPF é um número conhecido de todos que vai ser colocado manualmente para cada cliente. Mas eu poderia colocar aqui um campo, por exemplo, que a gente chama de autoincremento. Começaria seria o cliente 1, depois o cliente 2, cliente 3, conforme eu fosse cadastrando, esses clientes seriam inseridos. Então, nós teríamos aqui um extra, que seria o autoincremento, que ele apareceria aqui. Como nós não estamos utilizando nesse exemplo, nós vamos ver isso no nosso... Eu vou exemplificar isso para vocês no nosso exercício de sala. Eu vou exemplificar isso legal para vocês, ok? Por enquanto, vamos trabalhar dessa forma. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Opa. Ok. Então, describe mostra. Muito bem. Se eu quiser fazer alterações na minha tabela, olha só, nós temos aqui uma série de alterações que nós podemos fazer. Eu posso renomear a minha tabela, eu posso adicionar um novo campo, eu posso deletar um outro campo, e tem uma outra série de coisas que a gente pode fazer. Depois a gente dá uma olhadinha em todas as possibilidades. Você pode acessar aqui e você vai ver esses links que eu estou dando para vocês, pessoal, é da página oficial do MySQL, e lá tem uma série de instruções. Qualquer dúvida que você tenha, você pode buscar lá. Depois a gente vai mostrar isso na hora do exercício, eu mostro isso aí para vocês. Bom, vamos passar para manipulação de dados. Olha só, nós criamos a nossa base de dados e agora é necessário que a gente manipule os dados que nós temos. Nós chamamos isso de popular a tabela, né? Você colocar os dados na tabela e depois trabalhar com ele. Isso é manipulação. Então, a sintaxe é insert into, o nome da tabela, e aí você tem a lista de campos da tabela, que você quer inserir dados nelas, e os valores aqui que você quer inserir em cada campo. Então você vai colocar o nome da tabela, a lista dos campos, e o values a lista dos campos. Então nós temos aqui insert into cliente, ou seja, nós vamos inserir algo na tabela cliente,
nós vamos utilizar as posições CPF, nome, sexo, data de nascimento, logradouro, número, bairro, cidade e UF. Quais são os valores que nós vamos colocar em cada uma dessas posições? Então, values. Vamos colocar o número de CPF mais curtinho aqui, porque o CPF a gente sabe que tem 11 dígitos e é grandão demais para a gente digitar. Então, digamos que o CPF seja 12345. Observem que quando eu coloco números, pessoal, eu não uso aspas. Aspas eu vou utilizar sempre que eu utilizar caracteres. Então, olha só, eu tenho aqui Ana Sá, que é um nome, eu coloquei entre aspas. O sexo dela, que é F, vejam que está correspondendo. CPF, 12345. Nome, Ana Sá. O sexo, F, entre aspas, porque é um caractere. Quando eu trabalho aqui com a data de nascimento, eu coloquei um formato de data, que é um formato americano, que é que normalmente os bancos de dados trabalham. Vem com o ano primeiro, o mês e depois o dia. Então, 1999. Então, ela nasceu no dia 22/5/99. Então, a leitura é feita de ré. Ela mora no logradouro, é Rua B. O número, vejam que está sem aspas, lembrem-se disso sempre, pessoal. O bairro que ela mora é Centro, entre aspas. Mora na cidade de Jaru, entre aspas também. E no estado de Rondônia, que é o F, também é caractere, no estado de Rondônia. Ok? Então vamos fazer essa inserção aqui. Vamos lá. Pessoal, pede para colocar o plano de fundo branco lá no prompt. Ok. Só um pouquinho. Deixa eu tentar mudar o plano de fundo aqui. O preto aqui está meio complicado. Cores aqui, né? Peraí, vou colocar a tela de fundo branca. Ok. Texto preto. Vamos ver se funciona. Não ficou legal não. Texto da tela preto. Olha só, agora deu certo. Muito bem. É que tem umas coisas, pessoal, que a gente quase nunca mexe e acaba ficando meio enferrujado. Então vamos voltar lá ao nosso slide. Ok, vamos fazer a inserção aqui então do cliente. Ok. Deixa eu pegar aqui na minha colinha, né? Então, vamos inserir o cliente. Vamos inserir a Ana Sá. Ctrl C aqui. Ctrl V. Enter. Ok. Vamos inserir também o telefone. Aqui. Insert into telefone. Nos campos número e CPF. Values. O número do telefone. E aqui o CPF. Ctrl C, vamos lá. Ok, criamos aqui o telefone e vamos criar aqui ok, faltou a gente colocar o carro aqui, mas depois a gente coloca, vamos lá. Olha só, para a gente verificar uma tabela, eu coloquei isso no último slide, mas já vamos adiantar aqui. Se eu quiser saber o que existe dentro de uma tabela, eu vou usar o comando select.
select, aí eu posso utilizar determinado campo, determinado atributo, ou eu posso pedir para que ele veja tudo, select asterisco, em qual tabela que eu quero ver? From cliente, ponto e vírgula, enter. Então nós temos aqui, select asterisco from cliente, 1, 2, 3, 4, 5, Ana Sá, sexo F, data de nascimento. Então aqui estão os dados que eu inseri da Ana Sá. Se eu quiser fazer isso na tabela telefone, ponto e vírgula, nós temos aqui o telefone, o número do telefone, e ele pertence a 1, 2, 3, 4, 5, que é esse CPF aqui da Ana Sá. Ok? Então aqui estão relacionadas essas duas tabelas dessa forma aí. Para eu fazer uma alteração em uma tabela, a gente pode fazer um update, por exemplo. Então, update, o nome da tabela, set, a alteração que eu quero fazer e onde eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero atualizar a minha tabela cliente, eu quero atualizar o meu logradouro, olha só, onde for Rua H, eu quero colocar o logradouro, eu quero mudar para Rua H, e eu preciso dizer onde eu quero modificar isso aqui. Eu quero modificar na linha onde o CPF for igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, ele vai localizar onde o CPF é 1, 2, 3, 4, 5 e vai fazer uma alteração no logradouro para Rua H. Então, vamos lá. Update, a tabela que eu quero alterar, cliente, cliente, set. Qual é o campo que eu quero alterar? Logradouro. Logradouro igual, eu quero modificar para Rua H. Lembre-se que tem que ser entre aspas. E onde eu quero fazer essa alteração? Então, where, que é onde? No CPF 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Não ficou igual? Beleza. Ponto e vírgula para finalizar. Pronto, ele fez a alteração. Agora, se nós dermos o select novamente, na minha tabela cliente, nós vemos aqui que foi alterado para Rua H. Tranquilo? Nós também podemos fazer deleção. Eu posso deletar um telefone, por exemplo, onde o meu CPF for igual a 1, 2, 3, 4, 5. Só que olha só, nós temos que tomar muito cuidado com a parte de deleção. Se eu colocar somente delete from telefone, ele vai pegar tudo da tabela telefone e vai deletar. Então, o where, pessoal, sempre tem que existir, a não ser que você queira apagar todos os dados de uma tabela. Então, vamos tentar aqui. Opa. Delete from telefone. Enter. Não, enter não, que senão dá problema. Where. Vamos colocar CPF igual 1, 2, 3, 4, 5, que é o CPF que a gente quer eliminar. Dou Enter. Muito bem. Se eu der um select asterisco from telefone, ponto e vírgula, faltou. Pois é, pessoal, desculpem aí. Observe que se a gente digitar errado também não vai. Ok? Então lá, select. Ok? Ele me deu o empty set, conjunto vazio, porque o único dado que eu tinha de telefone, eu deletei. Então ele zerou. Ok? Muito bem. Aqui nós temos aqui a forma da gente consultar, select asterisco from o nome da tabela. Nós temos aqui cliente, telefone e carro. E agora nós vamos passar para a atividade de sala, que são algumas coisas que vocês vão ter que fazer. Por exemplo, a nossa questão 1, você vai criar um banco de dados chamado Meu Banco, e dentro dele você vai criar essas tabelas aqui. Você vai criar a tabela disciplina e a tabela tarefas. Vejam que aqui já está determinado os tipos, né? O que é
o que é chave primária aqui, certo? O que é chave estrangeira e aqui o tipo de cada um dos dados, certo? Então você vai fazer essa criação dentro do seu banco de dados. Esse é a nossa primeira tarefa. A segunda tarefa, nessa mesma tabela, na tabela disciplina, na verdade, você vai inserir duas disciplinas. Você vai inserir português e matemática. Insira as disciplinas, ou seja, você vai inserir na tabela disciplina. A questão 3, você vai inserir uma tarefa de matemática. Ou seja, você vem aqui na tabela vem aqui na tarefa, um pouquinho. Aqui em tarefas, você vai criar uma tarefa de matemática, né? Você já criou as disciplinas de português e matemática, e você vai criar aqui uma tarefa que vai conter uma identificação da tarefa, um número, né? Um ID, a data de entrega, vai ter uma descrição e vai ter uma chave estrangeira aqui, ok? Nossa questão 4, você vai alterar o nome da disciplina de português para gramática, ok? E na última, você vai executar uma consulta de todos os dados da tabela disciplina, nosso popular select, ok? Vamos lá. Só vamos voltar aqui um pouquinho. Eu falei com vocês sobre os acessos que sobre alguns complementos que nós temos aqui de alguns tipos de dados. Por exemplo, para definição, deixa eu localizar aqui. Ver se ele abre por aqui. Deixa eu mudar meu pontinho aqui. Ok. Vamos abrir aqui o nosso... Desculpem. Nossos tipos de dados. Ele vai abrir aqui a página do MySQL. Vai nos mostrar aqui os tipos de colunas, ou seja, os tipos de dados que a gente pode atribuir ao MySQL. Ok, abriu aqui. Então nós temos aqui os tipos numéricos, tipos de data e hora, tipo string e etc. Se você for descendo aqui, você vai vendo todos os tipos que você pode utilizar. Então depois, pessoal, dá uma olhada, isso está em português, está muito fácil de entender, e tem aqui explicando para que serve cada um desses tipos, em que situação que você vai utilizar, ok? E não tem muito segredo nisso aí. Então, pessoal, façam suas buscas, procurem sempre na internet, façam agora aí a nossa atividade de sala, e sempre que você precisar de alguma coisa, procure na internet. O MySQL tem uma comunidade muito grande, muito boa para você trabalhar. Então, pessoal, fiquem aí com a nossa atividade, e qualquer coisa, mandem aí as dificuldades para a gente, que a gente vai fazer, vamos responder já para vocês. Um abraço e até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos de volta. A atividade de sala hoje foi um pouquinho mais extensa, né? Um pouquinho mais complicada. Pessoal, mão na massa é desse jeito mesmo, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais extenso, mas eu acredito que com esse tipo de exercício vocês vão conseguir assimilar cada vez melhor a disciplina, ok? Então, professor Ricardo, como é que foram as respostas aí? Eu acho que por conta da extensão do
do trabalho, eu acho que vai atrasar um pouquinho, né? Professor, as respostas ainda estão chegando, né? Ah, Devido aos detalhes, né? Que as respostas elas têm alguns detalhes que, digamos assim, dificultam o envio aqui, a nossa certo. restrição tecnológica. Aham. Mas já temos Já, respostas já tem umas de algumas respostas aí, já dá atividades pra aí. gente começar a brincar um pouquinho, né? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com MySQL na parte de console e na parte do Workbench também. Se vocês derem uma olhada, quando você instala o Workbench, ele vai ter um íconezinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui, só um segundinho. Ok. Você dá 2 cliques aqui no Workbench e ele vai abrir uma tela parecida com essa para vocês. Aí vocês vão utilizar aqui a instância local do WAMP MySQL. É esse aqui. Ele acabou criando um aqui para o MariaDB e tem uma outra instância. Normalmente ele vai criar para vocês só uma instância. Quando você clica nessa instância, ele já tem aqui o usuário root e vai pedir a senha. Vamos colocar aqui o aluno IFRO, que é a nossa super senha aqui. Provavelmente na de vocês, a primeira vez que vocês estiverem fazendo, essa senha vai estar em branco. Então basta que você dê um Enter que ele já vai entrar. Ok? A partir do momento que ele entrou no banco de dados, ele vai mostrar essa interface para vocês. Ela vai vir dessa forma aqui. Ela vem com essas barras laterais e aqui embaixo alguns detalhes de saída. Aí você escolhe. Você vindo aqui do lado direito, dá para você escolher o que você quer trabalhar. Se você quiser uma tela mais limpa, você clica e vai desligando os recursos aqui e deixa só aquilo que você vai trabalhar mesmo. Então aqui, por exemplo, quero mostrar as minhas tabelas. Lembra que a gente usava Show Tables? Show Tables. Ok. E aí para executar, você tem duas formas. Você pode selecionar aquilo que você quer executar e clicar aqui na execução, ou deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho o tamanho dessas letras aqui. Bom, vamos lá. Ou você pode selecionar aquilo que você quer executar e clica nesse raiozinho aqui, ó. Tem um raiozinho, pessoal, tá pequenininho aí, mas tem um raiozinho aqui que você clica nele e aí ele vai fazer a execução daquilo que você tem selecionado. Opa, desculpa, eu coloquei Show Tables, né? Mas como eu não selecionei ainda qual banco de dados que eu vou utilizar, não vai me mostrar nada, vai dar erro. Então vamos lá, Show Databases. Show Databases, ponto e vírgula. Ou eu posso selecionar tudo e executar com esse primeiro raiozinho, ou eu posso vir aqui nesse segundo raiozinho, onde eu tiver com o cursor piscando, ele vai executar nesse raiozinho aqui. Dê um clique, ok, mostra aqui todas as tabelas que nós temos, e está aqui a nossa tabela cadastro, que nós acabamos de fazer, ok? Então eu vou fazer a correção desse exercício toda aqui no Workbench, ok? Vamos lá. Então, professor Ricardo, nossa primeira questão aqui era pedindo para que os nossos queridos estudantes criassem um banco de dados chamado Meu Banco e criasse essas duas tabelas, a tabela disciplinas e a tabela tarefas. E aí, como é que foi aí, professor? A aluna Gilmara, ela fez, professor, lá do Espigão do Oeste, certo? Ela fez Create Table Disciplinas, o ID disciplina do tipo inteiro, not null, o nome da disciplina do tipo varchar com tamanho 50, também not null, professor do tipo varchar com tamanho 50 também, e a
chave primária, o primary key, ela colocou ID disciplina. Perfeito, perfeito. Pessoal, olha só, na correção aqui, a primeira coisa que a gente deveria fazer antes de criar a tabela, a primeira coisa é criar a base de dados. Deixa eu pegar nosso apontador, nossa caneta aqui. Primeira coisa, nós vamos criar a base de dados, ok? Create table, meu banco. Vamos lá no Workbench. Create table. Vamos chamar de meu banco, ponto e vírgula. Olha só, como eu estou com o cursor aqui no Create Table meu banco, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho isso. Vamos ver. Não. Bom, pessoal, olha só. Como o Workbench está muito pequeno para a gente fazer as correções neles, na próxima aula a gente trabalha um pouco mais sobre ele. Eu vou descobrir como é que a gente faz para aumentar isso aqui, que eu nunca aumentei as letras dele. Eu sei que está muito pequeno para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa nossa resposta do exercício aqui na nossa no AMP mesmo, aqui na nossa interface. Acho que fica melhor aqui para vocês enxergarem, né, que fica maior um pouquinho. Então o primeiro passo é criar nosso banco. Então create table, meu banco, ponto e vírgula. Opa. Desculpem, create database, pessoal. Create database, meu banco, ok. E aí, como a gente falou, para eu começar a utilizar uma base de dados, primeiro eu tenho que dizer que eu quero utilizá-la, né? Então vamos use meu banco, ponto e vírgula, ok. Pronto, agora nós estamos dentro da nossa tabela. Então aqui, primeiro passo, create database meu banco, e use meu banco, que é para indicar para o SGBD qual é o banco que eu vou utilizar. E o segundo passo aqui, vamos criar a tabela de disciplinas com um detalhe aqui, pessoal. Olha só, o ID disciplina, eu criei aqui, que é a nossa chave primária, do tipo inteiro, not null, primary key, e eu coloquei mais um detalhe aqui, que é o auto-increment. Isso daqui, pessoal, tem alguns bancos de dados que tem essa opção. A maioria deles tem isso. Então, você não precisa colocar manualmente número 01, número 02, número 03. Ele vai fazer isso automaticamente para você. E aí você pode criar... você não precisa se preocupar com esse campo. E você vai se preocupar somente em colocar os dados de nome, disciplina e de professor. Então, vamos colocar aqui... Vamos criar aqui a nossa tabela de disciplinas. Ok. Ctrl V. Agora sim nós podemos dar o nosso Show Tables. Porque já escolhemos qual é o banco de dados que vamos trabalhar, já criamos a nossa tabela de disciplinas. E está ali a tabela de disciplinas criada. Se quisermos saber como é a nossa tabela de disciplinas, vamos lá em Describe Disciplinas. Ponto e vírgula. Ok, temos aqui como foi criada a nossa tabela de disciplina. Lembra que eu falei antes para vocês que nós temos aqui o autoincremento? Olha só, nossa ID disciplina é inteiro, não pode ser nulo, é uma chave primária. Por padrão, se ninguém digitar nada, ela vai ser nula, mas vai dar erro porque ela não aceita nulo, né? E aqui nos nossos extras, nós temos aqui o autoincremento, que foi a forma que nós colocamos aqui. Como eu falei para vocês, nós podemos colocar um autoincremento aqui. O nosso passo 3 aqui seria criar a tabela tarefas. Então também observem que nós vamos criar aqui ela do tipo inteiro, not null, é uma chave primária do tipo autoincremento.
ela vai ter a data do tipo date, vai ter a descrição varchar 150. E nós temos aqui a ID da disciplina integer do tipo not null. E aí nós vamos colocar quem é a nossa chave estrangeira. Foreign key, que é a nossa chave estrangeira, vai ser ID disciplina, que é esse camaradinha que a gente criou aqui, que é a nossa chave, opa, peraí. Desculpem, ID disciplina, né, que é esse camaradinho aqui, não é esse aqui, esse aqui é a nossa chave primária. Aqui está a nossa chave estrangeira, ok? Primeiro você tem que criar ele aqui, e depois você vai dizer que esse atributo, ID disciplina, ele vai fazer referência lá na tabela disciplinas, e qual campo que ele vai trabalhar lá? O campo ou atributo chamado ID disciplina. Assim a gente faz a relação entre as tabelas. Vamos fazer isso. Ok. Ok, criamos aqui a nossa tabela de disciplinas. Se formos aqui e mandarmos mostrar as nossas tabelas, agora nós temos duas tabelas. Vamos dar um describe aqui. Em tarefas, describe tarefas. Ok, ele mostra para a gente aqui como ficou a nossa tabela chamada tarefas. Temos aqui o ID tarefa inteiro, não pode ser nulo, é uma chave primária, e autoincremento, que foi um novo aspecto que a gente deu aqui para o nosso ID tarefa. E observe que nós temos aqui como chave estrangeira, nós temos o ID disciplina, que é do tipo inteiro, a nossa chave estrangeira, né, é de disciplina, do tipo inteiro, também não pode ser nulo. E aqui a chave ficou com um mul aqui. O que é esse mul? Ele quer dizer que esse campo é uma chave que ela pode se repetir. Ou seja, eu posso ter várias tarefas, então essa chave ela vai se repetir aqui dentro. Ok? Vamos voltar aqui. Essa então foi a resposta para a nossa questão 3. Nossa questão 1. Nossa questão 2 pedia para inserir as disciplinas português e matemática. Teve alguma resposta aí, professor Ricardo? Teve sim. Também do Espigão do Oeste, do Polo, né? A aluna Emily. Pessoal do Espigão do Oeste aí, full time, hein? Trabalhando parabéns aí pro 100%. pessoal. A resposta da Emily. Insert into disciplinas da tabela de disciplina, né? Uhum. Aí ela colocou o ID disciplina, o nome da disciplina, o professor. E os velos, ela colocou o ID 1, disciplina português, professor Alisson. E aí ela fez o mesmo, claro, alterando o ID para 2, a disciplina matemática e deixando o mesmo professor Alisson. Muito bem, parabéns. Vamos ver aqui nossa resposta oficial, né? Então nós fizemos aqui, semelhante ao como é o nome da Emily. Emily, parabéns aí. Olha só como que nós fizemos aqui o nosso. Insert into disciplinas. Vamos colocar aqui o nome disciplina e o professor. Eu vi que nós vimos que você colocou aí o número 01, né, e depois o 02, que você utilizou para fazer manualmente. Não tem problema, pode ser feito dessa forma. Como nós colocamos que o nosso ID disciplina é automático, então eu não preciso me preocupar com ele. Vou trabalhar aqui só com nome, disciplina e professor, nesse nosso exemplo aqui, mas a forma que você fez está perfeitamente correta. Então vamos colocar aqui o nome da disciplina português. Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Nós temos aqui o nome da disciplina português, entre aspas, porque é o varchar, e o nome do professor aqui vai ser Marcos. Colocamos aqui também a disciplina de matemática e o nome da professora, Ana. Tranquilo? Então, parabéns aí ao pessoal que respondeu. Vamos lá agora inserir isso no nosso banco, né? Ver como é que fica. Ok, vamos fazer as nossas inserções aqui.
Ok, já fizemos as duas inserções aqui. E agora vamos dar um select, né? Select asterisco from disciplinas. Ponto e vírgula, enter. Olha só, nós temos agora duas disciplinas. Vejam que o autoincremento funcionou aqui, ó. Tem a disciplina 1 e disciplina 2. Nome da disciplina, português, com o professor Marcos, e matemática, com a professora Ana. Então, resolvemos aqui a nossa questão 2. Nossa questão 3 solicita aqui que a gente... a nossa questão 3 solicita aqui que seja inserida uma tarefa de matemática, né? Que você faça uma tarefa de matemática. Não chegou nenhuma resposta ainda não, né, professor? Ainda não, professor. Pessoal, a gente sabe que o exercício é um pouquinho mais complexo, né, do que normalmente a gente faz. Eu peço para vocês que depois façam com calma, com tranquilidade, peçam ajuda aí para os seus tutores e para que a coisa flua aí tranquilamente. Vamos mostrar aqui como que a gente fez a resposta para essa segunda, para a nossa tarefa 3. Fizemos aqui, insert into tarefas. Aqui nós temos a data de entrega, a descrição, o ID de disciplina e os valores, né? A data de entrega, 2018, ou seja, 6 de junho de 2018. E a nossa tarefa de potenciação, é uma tarefa de matemática. E eu vou colocar em qual disciplina? Vou colocar aqui no ID de disciplina número 2, ok? Então vamos lá. Aqui na nossa questão 3. Insert into tarefas, data de entrega, descrição, disciplina. Vamos colocar aqui no nosso MySQL. Vamos enter aqui. Vamos dar um select agora. Asterisco from tarefas. Ok? Nós temos aqui a nossa tarefa número 1, a data de entrega dela, 6/6/2018, está ao contrário aqui, que está num formato padrão do MySQL. A descrição é uma tarefa de potenciação. E qual é a disciplina? A disciplina 2, que como nós vimos aqui, a nossa disciplina 2 é a disciplina de matemática. Ok? Então, pessoal, dá uma olhadinha. Quem não fez, faça aí, né? Professor Ricardo? Só complementando um pouco, professor, é importante que na hora que você use o autoincremento, quando você for inserir alguma informação que seja referenciado àquele autoincremento, você saiba qual é o valor, né? Nesse caso, vai ser bem simples, como a gente só tem duas, né? Duas disciplinas, aí fica bem fácil. Mas a gente vai ter que criar digamos assim, um artifício para a gente descobrir esse ID, para não vincular uma tarefa a uma disciplina que não seja... Exato. Só complementando, né, professor, aqui nós pusemos ID tarefa, só para exemplificar, né, como é que funciona o autoincremento. Mas normalmente, como é uma coisa que envolve disciplinas, você pode colocar como a identificação, como a chave primária disso aqui, por exemplo, a palavra mate para matemática, POR para português e assim por diante. Aí você fica com uma chave primária que já naturalmente ela já te leva fica instintivo, né? Você olha o nome e já te remete ao nome da disciplina, fica bem mais tranquilo de trabalhar, né? Que na verdade a nossa aluna aqui, a Emily, né? Que ela não usou o autoincremento, mas né, a Emily, né, a Gilmara, elas não usaram porque a gente não falou, a gente deixou para falar no exercício, que era para eles terem uma novidade, né? Não ser uma coisa repetitiva. Perfeito. Vamos lá. Nossa tarefa 3, nossa tarefa 4, né? Pedir para alterar o nome da disciplina de português para gramática. Teve alguma resposta aí, professor? Ainda não, né? Tem sim. Teve? Oh, maravilha!
O aluno Isaac de Espigão do Oeste. Pessoal, hoje só o Espigão do Oeste que está trabalhando aqui com a gente. Ele deu o comando update, disciplinas, 7, nome de disciplinas, igual gramática, where, ID de disciplina, igual 1. Perfeito, parece que eu colei dele aqui, né? Ficou igualzinho, ó. Update, disciplinas, 7, nome, disciplina, gramática, onde disciplina for igual a 1. Ou seja, vai fazer uma alteração na tabela, dizendo aqui que vai alterar para gramática, onde o ID de disciplina for igual a 1. Vamos ver se isso funciona, professor. Vamos lá. Ok, vamos atualizar. Ok, vamos ver agora como ficou a nossa tabela de disciplinas. Select, asterisco, from, disciplinas. Dou Enter aqui, olha só. Agora, onde estava lá, o nome da disciplina estava português, agora ficou gramática. Então, nós fizemos uma alteração nos dados da nossa tabela aqui. Ok? Temos aqui nossa última, mas não menos importante, nossa última questão. Como é que ficou aí, professor, as respostas? Não enviaram. Ainda não, né? Ainda não. Hoje o exercício foi um pouco mais puxado, né, pessoal? Então, mas vamos lá. Pessoal, sempre que você for fazer verificar os dados de uma tabela, isso a gente vai trabalhar bastante na nossa próxima aula, que a gente vai trabalhar bastante com consultas e tal, nós vamos utilizar o select. Então, temos aqui select, asterisco, foram disciplinas, ou seja, esse asterisco ele vai trazer todos os dados da minha tabela de disciplinas. Então, vamos voltar lá ao nosso banco de dados, vamos dar um select lá. Select, asterisco, from, disciplinas. Ok, ponto e vírgula. Você tem aqui as disciplinas. E vamos ver como é que ficou a nossa tabela tarefas. Select, asterisco, from, tarefas. Ok? E a nossa tarefa aqui, por enquanto, só tem uma tarefa registrada. Se eu quiser saber, se eu quiser ver como ficou a minha tabela tarefas, lembre-se que é o describe. Describe, tarefas, ponto e vírgula, pronto, olha aqui está a nossa tabela. Eu acho que eu já tinha visto isso aqui, né, professor? Acho que eu voltei aqui, achei que eu não tinha falado disso, mas já foi. Bem, pessoal, essas foram as nossas atividades de sala, e eu peço a você que ainda não fez, dá uma olhadinha nos nossos slides, dá uma olhadinha na nossa aula novamente, se for necessário, converse aí com o seu tutor, mande mensagem para a gente, o que a gente puder, a gente vai ajudar sempre vocês. Tem muito material na internet, tem muita coisa bacana para vocês verem aí, e é uma coisa muito interessante. Banco de dados é maravilhoso e é a base para tudo que você for fazer. Você vai fazer qualquer coisa que você for fazer na internet, que você vai precisar de banco de dados, você vai utilizar muito a parte do SQL. Então, pessoal, nós temos também aqui uma terceira atividade de percurso, que é lembrando a vocês, façam essa atividade de percurso. Nós já tivemos duas anteriores, valendo 35 pontos cada, essa daqui vale 30 pontos, é a nossa última atividade. É uma atividade sobre scripts SQL, certo? Tem tudo a ver com essa nossa aula que nós vimos hoje. Então, você vai criar um script com, no mínimo, uma tabela, certo? Então, você vai criar a sua base de dados, vai criar a sua tabela, vai criar uma tabela normalizada e com restrições. Não precisa você fazer o modelo relacional. Se você quiser fazer o modelo relacional, o modelo entidade de relacionamento, muito bem, é muito interessante. Pode fazer e colocar, que vai dar uma noção para você fazer, uma noção melhor para você fazer sua tabela. Aí você vai fazer a inserção de 3 registros. Vai fazer a alteração de um registro e vai colocar aí a exclusão de um registro. Qualquer coisa, volte essa nossa aula, dê uma olhadinha
que você vai conseguir fazer essa atividade com muita tranquilidade. Ela está disponível de 16/5/2018, né, data de hoje, até o dia 29, dá para você fazer essa tarefa. Não esqueça de fazer as anteriores, né? A atividade de percurso 2, a 1 já fechou, mas dá para você fazer a 2, faça a 3 e estamos aí à disposição. Aqui as referências que nós utilizamos, ok? E na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar aí vamos continuar trabalhando a parte prática e vamos trabalhar um pouquinho mais do workbench, vamos trabalhar um pouquinho a parte de seleção, a parte de consulta, né? Que é uma parte muito importante, ok? E fica aqui o nosso abraço a vocês, muito obrigado pelas participações. Professor Ricardo, alguma consideração final? Eu queria só agradecer aos os alunos, né, do Espigão do Oeste. A aluna Natiele mandou a resposta da quinta questão. Maravilha. Foi bem similar à sua, professor. E eu queria dizer também que na próxima aula a gente vai ver algumas variações desse select, né? Que hoje a gente está trabalhando, mostrando tudo. Mas o select, como o próprio nome já diz, é uma seleção. Então, eu posso fazer com que eu não precise de todas as informações que estão dentro da tabela. Eu quero selecionar só algumas instâncias, alguma informação da tupla, né? Exato. E aí a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Eu espero que vocês continuem com a gente e que continuem participando. Ok, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.